De volta com Boa Tarde Cidadão na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Vamos falar de economia, vamos falar de GNV, gás natural veicular, que rende quase o dobro da gasolina e do álcool. Pois é, o seu dinheiro vale quase o dobro em relação à gasolina e eu vou te dar um exemplo prático. Se você colocar R$50 de gasolina no seu carro e estiver saindo de Natal, você só vai chegar em Canguaretama, que fica a 80 quilômetros. Mas se você colocar os mesmos R$50 de GNV no seu carro, você vai chegar lá em João Pessoa, fazendo 160 quilômetros. Não tenho que pensar, GNV é economia garantida. Eu mesmo já vou mudar. Mude você também para rodar mais e pagar menos. Uma campanha da Potgás, a Companhia de Gás do Rio Grande do Norte. E agora vamos falar sobre plano de saúde, aqui com o nosso convidado de hoje, que é o defensor público, já está aqui com a gente, o Dr. Rodrigo Lira. E com a gente vai falar sobre problemas ligados a plano de saúde, ao consumidor, que além de ter na Constituição o direito à saúde, acaba, quando não consegue acessar, tendo que pagar plano de saúde. Mesmo assim, plano de saúde ainda gera muito problema. Seja bem-vindo, doutor Rodrigo, ao Boa Tarde Cidadão. Obrigado, Robson, pelo convite. Agradeço muito a oportunidade. Prazer tê-lo conosco, doutor Rodrigo. E eu inicio a nossa entrevista conversando a respeito desse número crescente de reclamação da população, que isso acontece junto ao PROCON, às diversas instituições e chega também na Defensoria Pública, o número de reclamações sobre problemas ligados aos planos de saúde, que às vezes a pessoa tem direito e ele não concede. É verdade, Robson. Na Defensoria Pública, a gente tem, acredito que planos de saúde são os campeões de reclamação, não só na Defensoria Pública, como no PROCON, como nas instituições de fiscalização e combate a práticas abusivas na relação de consumo. Plano de saúde não poderia ser diferente. A gente tem muitas reclamações e reclamações reiteradas no que se refere aos variados temas, reajustes por faixa etária, não cobertura de determinados procedimentos, consultas, exames, insumos médicos, enfim, é uma gama de situações que a população demanda a defensoria e a instituição tem que dar uma resposta à altura do que o problema exige. E quais são os problemas mais recorrentes quando se fala de plano de saúde que tem levado as pessoas a recorrerem à Defensoria Pública? Eu diria que os dois são dois principais problemas, é justamente o reajuste, o índice de reajuste, seja anual, seja por faixa etária, e a ausência de cobertura de determinados procedimentos médicos. Isso é reiterado. Reajuste que já vem automático de um jeito que é impressionante, né? Você, de repente, já recebe a sua conta, já tem um aumento, depois outro aumento. Eu digo, meu amigo, o salário não aumentou, está diminuindo para a maioria das pessoas e muita gente ficando desempregada. Como é que você vai pagar esse plano de saúde? Verdade. Inclusive, Robson, recentemente, mês passado, salvo engano, o STJ, numa afetação do procedimento de recurso repetitivo, suspendeu todos os processos individuais e coletivos que tratam sobre o tema reajuste de planos de saúde por faixa etária, mais voltado aos planos de saúde coletivos e empresariais. Então, esse tema é um tema que vem se refletindo muito nas relações de consumo e por isso o STJ, que já tinha decidido anteriormente em relação às cláusulas abusivas quanto a reajuste para planos individuais e familiares, agora também afetou o tema em relação aos planos de saúde coletivos e empresariais. E aí qual é a consequência prática dessa situação para aquele consumidor que mais precisa, que está nesses planos coletivos? Atualmente, os planos de saúde coletivos representam cerca de 70% da gama de contratações de plano de saúde no país. Então, é um tema de bastante relevância. Até o ano passado, o STJ já tinha firmado uma posição no sentido de regulamentar o reajuste quanto aos planos de saúde individuais e familiares. Eles fixaram um padrão de reajuste, isso tem que ser tudo feito de acordo com a fiscalização da Agência Nacional de Saúde Suplementar, e agora eles resolveram afetar o tema, muito provavelmente vão seguir o mesmo caminho que foi feito em relação aos planos de saúde individual e familiares para os planos de saúde coletivos. E como a gente sabe, o cidadão que precisa, que trabalha, que tem uma carteira assinada ou que é vinculado a um sindicato, uma associação, ele geralmente se utiliza do plano de saúde coletivo, que é aquele contrato por adesão, que quando o cidadão começa a trabalhar na empresa, ele já faz o contrato,
contribui mensalmente com desconto no seu salário, e sindicalizados, enfim, associados, uma gama de consumidores se utiliza desse tipo de plano de saúde. E como é que a Defensoria Pública pode colaborar para a solução desses problemas, exigindo que os planos de saúde cumpram com as suas obrigações perante os consumidores, né? Quem pode procurar a Defensoria Pública, como é que vocês podem ajudar para que esse tipo de problema não continue acontecendo? A Defensoria Pública, ela funciona para atendimento de segunda a sexta, das 8 às 14 horas, então aquele cidadão se enquadre no perfil socioeconômico da Defensoria Pública, ele já pode, de antemão, fazer uso dos serviços da Defensoria Pública. E em relação específica aos planos de saúde, quem tiver uma questão, por exemplo, pediu um atendimento médico no que se refere a um exame médico e o plano de saúde negou, então essa pessoa ela pode se dirigir à Defensoria Pública, que a Defensoria Pública vai analisar o contrato dela, muito provavelmente, como é de praxe, as operadoras de plano de saúde se utilizam de aquela letrinha miúda que a gente chama de cláusulas abusivas nos seus contratos para negar um direito que é constitucional e previsto ao cidadão. E vale a pena dizer a você que está em casa nos acompanhando, o cidadão, que mesmo que você tenha assinado no contrato, se a cláusula é abusiva, ela é nula em si mesma, ou seja, ela não tem valor. E nesse caso, a Defensoria Pública pode ajudar, né? E tem a pergunta do Márcio, que está nos acompanhando em Portlândia. Ele gostaria de saber se a pessoa que tem um rendimento acima do que permite a própria Defensoria, por ter plano de saúde, pode acessar a Defensoria para tentar, digamos assim, fazer valer o seu direito. Isso. Esse perfil socioeconômico é regulamentado por lei, mas há uma flexibilidade em relação à interpretação. Porque teoricamente não seria, digamos assim, não teria tão poucas condições a pessoa que tem um plano de saúde. Ou seja, teoricamente, quem tem plano de saúde, todo mundo estaria excluído de poder ser atendido pela Defensoria. Claro. Mas ainda assim tem uma margem que dá para se atender. Isso. Quando o perfil socioeconômico extrapola aquele limite permitido por lei, a gente analisa outros fatores. Por exemplo, se a pessoa está muito endividada, se tem muitos gastos, e esses gastos estão comprometendo a saúde financeira do cidadão e de sua família, ele também pode ser atendido pela Defensoria Pública. Então, não é só o limite previsto na lei, que é o limite inferior a 2 salários mínimos. A Defensoria também atende a pessoas que têm uma renda maior do que isso e que comprovam à Defensoria que mesmo com aquela renda maior não podem constituir um advogado. Então, se o seu plano de saúde está negando o direito que você tem, procure a Defensoria Pública. E eu gostaria que você pudesse, para finalizar, doutor Rodrigo, defensor público, explicar para o pessoal, né, como é que se dirige, aonde se dirige a Defensoria, que documentação precisa nesse caso para tentar fazer valer o seu direito. Pronto. O cidadão que tem algum problema, não só em relação a planos de saúde, mas em qualquer relação de consumo. Na área de família, criminal, saúde, né, tantas outras. Isso. Basta se dirigir ao núcleo respectivo. O núcleo da Defensoria Civil funciona ali próximo à Igreja Universal, na Avenida Salgado Filho. Bem pertinho da arena. Isso. De 8 às 14, no núcleo civil, ele já pode agendar previamente o seu atendimento por meio da internet, no site da Defensoria ou por telefone, e levar toda a documentação necessária. Por exemplo, se ele tiver uma demanda de saúde, é de suma importância que ele leve o contrato, seus documentos pessoais, comprovante de residência e as faturas pagas em relação ao plano de saúde. E alguma coisa que comprove a negativa de que ele tinha direito a uma coisa e o plano negou, né? Bem lembrado, Robson. Isso é importante também. Maravilha. Bom, quero agradecer a participação do Dr. Rodrigo, defensor público do nosso Boa Tarde, Cidadão. Seja sempre bem-vindo e receba um kit de produtos Lucena para você aproveitar com seus amigos e familiares. Muito obrigado, Robson. Agradeço mais uma vez a oportunidade de falar aqui um pouquinho sobre planos de saúde. Bacana. Ficamos por aqui com Boa Tarde, Cidadão de hoje. Continue ligado na Banda Natal. Vem aí o Nordeste Urgente e Luiz Almir. Um grande abraço a todos e a todas e até amanhã.